paz, oração e união. Você que está videologado, paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, irmã Rita, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão assistindo o programa online e também a todos aqueles irmãos que vão assistir depois por meio de vídeo gravado no YouTube. Amém. Estamos aqui para mais um programa da Abrace, hoje falando sobre autoestima infantil e as palavras negativas. A Abrace é um órgão da Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e como diretor de comunicação o pastor Paulo Roberto. A Igreja Restauração da sede internacional está localizada na Avenida Farrapos, no número 312. Amém? Hoje, então, nós estamos aqui com o nosso convidado, o irmão Jonathan, e vamos falar sobre autoestima infantil e palavras negativas. Então, vamos orar, irmão Jonathan? Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, pedindo que o Senhor venha nos abençoar nesta tarde, Pai. Seja conosco neste programa, Senhor, nos usando conforme o Teu querer, conforme o Teu efetuar, Senhor. Abençoa a vida do irmão Eliezer, que está aqui, Senhor, na técnica de som. O irmão Jonathan, Senhor, que veio, Senhor, participar conosco deste programa. Pai, abençoa cada um, Senhor, que o programa vai alcançar, Senhor, dando-nos entendimento, Senhor, para nossas vidas e para a vida dos Teus servos, Senhor. Nesta tarde nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão Jonathan, vamos começar explicando para as pessoas que estão nos assistindo o que é autoestima. Irmã Rita e amados participantes aí do programa, a autoestima ela é a forma em que o indivíduo ele compreende a si mesmo. Então, a forma em que o ser humano, e então dentro do nosso assunto de hoje, a criança ela enxerga a si própria. O quanto essa criança se valoriza, o quanto ela, e a própria palavra já demonstra, ela tem essa alta forma de enxergar-se positivamente. Então, nós podemos dizer que é a segurança que a pessoa tem em saber que as suas decisões elas podem ser tomadas com confiança. Sim. E a partir de que idade, irmão Jonathan, começa a se desenvolver esse sentimento? Acredito que é um sentimento, né, de autoestima na criança. Olha, a gente pode considerar que nós, como seres humanos, temos o que chamamos de marco do desenvolvimento, que são as partes mais importantes do desenvolvimento do ser humano. Então, desde o período da gestação até os 3 anos de idade, é o marco do desenvolvimento humano. Então, tudo que nós assimilamos dentro desse período de idade, dentro do ciclo vital do desenvolvimento, é o que o ser humano vai carregar para o resto da sua vida. É a formação da sua personalidade, ela está principalmente focada do período gestacional até os primeiros 3 anos de vida e também dentro do segundo marco do desenvolvimento, podemos colocar aí até dos 3 aos 6 anos de vida, que também são de extrema relevância para o desenvolvimento da personalidade, do caráter de todos nós. E vai acontecer que dentro da estrutura desenvolvimental, nós vamos ter referências, coisas que vão ser assimiladas por nós, comportamentos, atitudes que nós vamos assimilar desde lá o período da infância e que vão ser determinantes para a nossa construção, para a nossa estrutura emocional. Amém. Quero lembrar que você que está videologado, deixe o seu like e se você quiser fazer uma pergunta dentro do possível, nós estaremos respondendo, né, irmão Jonathan? E agora vamos falar então sobre o tema, irmão Jonathan, que são as palavras negativas. Como que essas palavras, às vezes, quando a gente fala em palavras negativas, a gente lembra do não. O não é uma constatação negativa para a autoestima da criança? Não, com certeza não. Mas antes de falar a respeito, especificamente de como que funciona, esse comportamento que é praticado principalmente pelos pais e até mesmo por professores que são referência na construção do caráter da criança. Mas é muito importante a gente ressaltar, irmã Rita, que nenhum pai, nenhum professor, ele tem o interesse
né, de produzir aspectos negativos na construção de uma Sim. criança. Né? Então, nós como pai, nós como ali criadores da personalidade dos nossos filhos, nós queremos que eles tenham autonomia, Sim. que eles sejam capazes de tomar Claro. decisões, que eles sejam capazes de servir a Deus, Sim. né? Que eles sejam indivíduos ativos na sociedade e que vão prosperar, que vão amadurecer, que vão ser bem-sucedidos. Então é importante a gente ressaltar que nenhum pai vai querer o prejuízo para o seu filho. Sim, claro. Né? Então, quando nós emitimos essas palavras, quando nós realizamos comportamentos que vão acabar prejudicando, isso é realizado, obviamente, de forma inconsciente. Então, é importante a gente deixar isso claro que ninguém vai fazer isso com justamente a intenção de prejudicar seu filho. Porém, consequentemente, acaba acontecendo, né, esses prejuízos pela falta de conhecimento, pela falta de sensibilidade, né? Então, isso acaba gerando esses fatores negativos que nós não queremos gerar. Então, quando nós olhamos para a nossa estrutura familiar, que dentro de um conceito sistêmico, que é vamos dizer assim, uma abordagem dentro da psicologia, nós entendemos que existe uma configuração familiar que é baseada nas relações parentais. Então, por exemplo, existe a relação familiar parental, que é quando os pais se relacionam com seus filhos, é a forma com que os pais veem o seu relacionamento com os filhos. Tem a relação filial, que é como os filhos veem a relação com os pais. A relação conjugal, né, entre marido e esposa. E também a relação fraternal, que é a relação entre irmãos. Então, para que haja dentro de um núcleo familiar, né, êxito, sucesso, um bom desenvolvimento, para que isso aconteça de forma a agradar a Deus, esses subsistemas, eles precisam estar todos bem organizados. Então, é principalmente responsabilidade do pai e da mãe organizar esses subsistemas, para que tudo esteja muito bem atrelado com a vontade de Deus, para que esteja harmoniosamente estruturado, para que todos os eixos estejam todos fixados em um fundamento que é Cristo Jesus. Amém. Né? Então, agora, dentro daquilo que nós podemos fazer, nós como servos de Deus, como responsáveis e os primeiros grandes formadores de opinião, né, dos nossos filhos, Sim. precisamos ter essa consciência. Precisamos observar que, por menor que sejam as nossas atitudes, elas são imensas para as crianças. Então a gente não pode pensar que o meu intelecto, por ser já um intelecto maduro, por saber o que eu estou dizendo, e nem sempre ter a intenção de gerar os prejuízos que geram, não quer dizer que isso não vai ser, de fato, prejudicial para a criança. Sim. Muito pelo contrário. Nós precisamos ter essa sensibilidade de saber que, bom, eu preciso ter o cuidado máximo ao abrir minha boca e me dirigir aos meus filhos para que isso não venha a ser prejudicial a eles. Sim. Né? Então, obviamente, nós não vamos olhar para os nossos filhos. Eu tenho 2 meninas, uma de 7 anos e uma de 3 anos, né? Então, eu não vou olhar para elas como flores que eu não posso tocar para que as pétalas não caiam. Eu tenho que olhar para elas como herança do Senhor. Eu tenho que saber que os filhos que eu estou criando, eu não estou criando para mim. Eu estou criando para Deus. É a minha maior responsabilidade hoje como pai, é criar as minhas filhas para Deus. Sim. Então, eu preciso fazer isso com total cuidado. Não quer dizer que eu não vá repreender, não quer dizer que eu não vá impor limites, só que esses limites, essa repreensão, ela precisa ser realizada com sabedoria. Eu não posso fazer de qualquer forma, né? Então, veja, nos relacionamentos que nós estabelecemos dentro do nosso lar, as coisas se tornam muito naturais. É muito fácil nós acabarmos tomando atitudes, decisões, e então emitindo palavras que vão ser negativas
dentro do ponto de vista bíblico, primeiramente, e, consequentemente, serão também prejudiciais para a construção da estrutura emocional desses indivíduos que estão sob a nossa responsabilidade. Sim. Né? Então, a gente precisa olhar para nossos filhos e saber que eu preciso sim impor limites, eu preciso sim dizer não, só que o não ele precisa ser dito de forma, podemos dizer assim, estratégica. Eu tenho que saber o momento de dizer não. Sim. Mas eu também não vou ser o tipo de pai que vai sempre dizer não. Né? Então, o não, ele não é negativo no sentido prático. Ele é uma negativa que impede a criança de seguir adiante com o comportamento, e aí eu preciso saber, né, que eu, como pai, eu sou o limitador da criança. Então, tanto pais, né, eu falo pai, falo de pai e mãe, né, não falo de pai figura gênero paterna. masculino, né. Sim. Eu falo de pai como um todo, tanto mãe quanto pai. Então, eu como um pai, eu preciso saber que o meu filho que está ali com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não sabe os limites, ele não tem conhecimento. Quem tem que mostrar para ele sou eu. Eu que tenho que mostrar que ele ou ela, né, enfim, que esse filho está errado e que o seu comportamento é desfavorável em relação a que a palavra de Deus ensina e sobre os conceitos éticos, morais da sociedade em que nós estamos inseridos. Sim. Né? Então, existe sim uma forma e deve ser feita pelos pais, porém, tem que ser feito de forma a não prejudicar essa criança, não prejudicar o projeto de Deus na vida dessa criança. Né? Claro. Eu vou seguir aqui, mas vou abrir um espaço para a irmã falar alguma coisa. Não, pode ir. É bênção ouvir os irmãos, né? É uma bênção e a gente vai se autoanalisando no dia a dia da gente com os filhos, né? E com a forma com que a gente trata eles, pensando assim como o irmão vai nos esclarecendo. Eu queria perguntar para o irmão assim, ó, a gente sabe que a gente vive uma sociedade que os indivíduos são frágeis emocionalmente. E isso vem da criação, né? Da criação que a gente dá pros filhos, assim, desses limites que eles recebem em casa, né, irmão Jonathan? Isso atrapalha na autoestima desse indivíduo? Essa falta de limites em casa? Sem dúvida nenhuma. A falta de limites, ela é extremamente prejudicial, não só na questão da autoestima, mas em toda a construção da personalidade da criança e, né, posteriormente, então, do adolescente e depois do adulto. Então, eu já falei inúmeras vezes aqui em seminários na sede, em literaturas que nós escrevemos aqui, juntamente com o departamento de ensino. Então, o grande fator é trabalhar a infância. Então, o principal objetivo deve ser sempre estruturar no período da infância, né, o conhecimento da palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos nesse período. Né? Por quê? Porque isso vai ser primordial depois em outras fases do ciclo vital do desenvolvimento. Sim. Então, o que a gente às vezes acaba falhando, irmã Rita, é que os pais esperam para criar intervenções na adolescência, mas já é tarde, porque a criança já se desenvolveu, ela já recebeu a informação que construiu, né, a sua concepção de mundo, a sua concepção de sociedade, de princípios. Então, ali, é na infância que isso deve ser feito. E se um pai e uma mãe não souberem impor esses limites, eles vão ter prejuízos depois. Não vão ser vistos na infância, enquanto a criança, ela vamos dizer assim, ela é dominada. Enquanto a criança, ela não tem autonomia. Mas a partir do momento que a adolescência chega e junto com ela vem o desejo de ser autônomo, vai aflorar tudo aquilo que não foi ensinado e aquilo que indiretamente e negativamente foi também ensinado, né, por parte desses responsáveis, e aqui nós vamos então falar por parte dos pais. Claro que existem, a gente sabe, que existem crianças que são criadas pelos avós, que às vezes são criadas pelos tios,
né? Então, claro que isso também vai se inserir para esses responsáveis, para essas pessoas que são, né, os formadores de opinião da criança. Sim. Então, em tudo que a gente vai fazer, né, em todas as ações que nós vamos ter relacionada à criança, tem que haver esse cuidado. Tem que haver essa sensibilidade por parte do pai, por parte da mãe, porque, consequentemente, as ações deles vão se tornar em construção para os seus filhos. É como diz o nosso pastor James, ele diz que a criança é como uma esponja. Uma esponja. Né? Então, quando ela tem contato com a água e a esponja tem contato com a água, ela absorve a água. E da mesma forma a criança, quando ela tem contato com qualquer palavra, quando ela tem contato com comportamentos, né, ela vai absorver tudo isso. O assunto é muito longo, né? O assunto é bem longo, aqui a gente poderia falar sobre questões de autenticidade, né? Enquanto pais, nós sabemos que não somente aquilo que nós falamos é primordial, mas aquilo que nós fazemos, e as crianças estão observando isso. Então é um assunto para seminário, né? E a gente não vai eximir ele aqui. Sim. Então, mas é muito importante nós termos essa mentalidade de que somos responsáveis em tudo, principalmente com relação às palavras. E ainda nem falamos a respeito das palavras negativas ainda. Verdade. E uma coisa vai puxando outra, né, irmão Jonathan? Então, antes de nós entrarmos realmente no assunto que é as palavras, me veio um pensamento na mente, irmão Jonathan, que é assim, ó. Nós vivemos um tempo de pais hiper ligados. Os pais estão sempre ligados, estão sempre na rede. E esse meu estar em casa, porque como eu disse pro senhor, eu trabalho fora, então eu chego em casa e determino um tempo de qualidade para passar com os meus filhos. Mas se eu estou em casa com os meus filhos e estou o tempo todo no celular, ou no computador, ou trabalhando, ou assistindo alguma coisa, ou estudando, isso vai influenciar na autoestima dele quando ele for um adolescente, um jovem, um adulto? A falta desse tempo de qualidade com os pais? Sem dúvida. Porque, como eu disse anteriormente, não com essas palavras, os pais eles são a referência dos filhos, independente da idade. Claro que isso a gente fala de forma muito mais exacerbada na infância, onde as crianças elas têm os pais como, vamos dizer assim, super-heróis, né? São as grandes figuras de autoridade e de representabilidade. Então, o que um pai e uma mãe representam para um filho, a gente não consegue dimensionar. Não tem como dimensionar o quanto é poderoso a ação de um pai e de uma mãe com relação ao seu filho. Tanto diretamente quanto indiretamente. Tudo aquilo que a gente faz de forma ativa e aquilo que a gente faz de forma passiva. Então, tudo isso é muito importante sabermos que nós somos a referência. Sim. E a criança ela está olhando para nós. E não existe, veja bem, isso aqui é muito interessante, não existe reciprocidade de um filho que ele não tem um relacionamento genuíno com o pai. Se ele não tiver identificação com o pai, ou a mãe, né? Eu reforço aqui que quando eu falo pai, falo pais, mãe e pai, né? Então, se não houver essa relação de identificação com os pais, não haverá a relação de reciprocidade, que é, ou seja, se o meu pai, ele me dá atenção, se o meu pai, ele me ouve, se o meu pai, ele me demonstra preocupação por mim, eu, num sentimento automático, isso é um gatilho mental, vou também buscar, de forma recíproca, fazer o mesmo para ele. Então a criança, ela tá sempre ligada nisso. E eu tive uma experiência, irmã Rita, relacionada a isso que a irmã comentou, na quinta-feira. Eu fui buscar uma pessoa para ir na igreja em que eu estou encarregado. E eu fui buscar essa visitante que encontrou a igreja pelo Google, buscou igreja no Google no bairro, encontrou nossa igreja e eu fui buscá-la. Enquanto eu estava esperando ela sair de casa, eu fiquei observando um pai. E esse pai estava sentado no pátio e o pai estava assim, com o celular, né? Mexendo no celular. E a criança, uma menina de aproximadamente 4 ou 5 anos, chamando a atenção do pai. Chamando a atenção do pai. Sim. E aquilo me impactou. Porque às vezes eu faço o mesmo.
De estar no celular, a criança conversando comigo, e aquele pai conversava com a filha. Mas ele conversava com a filha assim, ó. Não olhava para a criança. Ele não estabelecia contato visual nenhum com a criança. Só no celular. E a criança estava ali. Sim. Então imagina, irmã. A gente gosta de conversar com alguém. Eu não gosto quando eu tô conversando com alguém. Eu, às vezes, inúmeras vezes, ainda digo assim, ó. Quando tu largar o celular, a gente volta a conversar. Claro. Né? Que incomoda, né? Incomoda. Então, imagina a criança. A criança tá ali. De repente, aquele pai, era já 7 horas da noite. De repente, aquele pai trabalhou o dia. E agora tava em casa, no momento que a criança queria conversar com o pai tava na internet, tava ali fazendo sei lá o quê. Então, aquilo me impactou. Eu ainda comentei na igreja a respeito dessa situação, que é prejudicial para o estabelecimento de um relacionamento genuíno entre aquela criança e o seu pai. Então, me diz uma coisa. Como que eu agora vou ensinar o meu filho, como que eu agora vou exercer um relacionamento, né, com ela, se eu não consigo nem ter um contato visual? Eu prefiro ficar com um telefone nas mãos em vez de conversar com a minha filha, em vez de brincar com ela. Então, isso é muito, muito preocupante. Muito preocupante essa questão da construção da autoestima da criança, enquanto que nós, como pai, estamos tão preocupados com o nosso dia a dia. Então, se eu tenho um pai e uma mãe, se eu sou uma criança, e eu tenho um pai e uma mãe como referência, eu quero ter relacionamento com ele, eu quero conversar, eu quero brincar, eu quero me divertir com o meu pai, e o meu pai não tem tempo para isso, a minha mãe não tem tempo para brincar comigo, para conversar comigo, a autoestima vai lá para baixo. Sim. Né? Então, a gente precisa estar atento a essa questão. Vou parar de falar, que senão eu vou seguir falando. É uma questão bem complexa, né? E aí, então, vamos entrar no tema dessa tarde, que é a autoestima infantil e as palavras negativas. E o irmão dá uma explicaçãozinha pra gente quais são essas palavras negativas, antes de nós falarmos mais aprofundado sobre o tema. Perfeito. O que eu vejo assim, irmã? No dia a dia, a nossa rotina, ela acaba nos consumindo. Né? Então, a minha rotina mesmo é uma rotina muito acirrada. Eu tenho pouco tempo. Então, eu preciso, dentro desse tempo, administrar as coisas para não fazer nada com pressa, porque se eu faço com pressa, eu faço sem fator qualitativo. Nada que eu faço com pressa, que nós fazemos com pressa, faremos com qualidade. Então, a gente precisa sempre ter um tempo determinado, de preferência um cronograma, né, semanal, diário, para a gente poder estabelecer atividades com os nossos filhos. Claro que nós, dentro do dia a dia, vamos ter outras circunstâncias que vão ser geradas. Mas aí a gente vai ter a consciência de que eu preciso estabelecer esse relacionamento de forma planejada ou estratégica quando não houver um planejamento. Sim. Então, se eu não consigo me planejar, eu preciso saber que, ao eu me relacionar com meu filho, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu sempre digo, irmã, que se eu não programei um filho, tá? Tudo bem, estamos suscetíveis a não programar o nascimento de um filho. Sim. Só que se o filho veio, agora eu preciso programar a criação desse filho. Eu não sou obrigado a me programar para ter um filho, porque se nós formos fazer uma pesquisa aí, vamos chegar à conclusão de que a grande maioria dos pais não projetam seus filhos. Né? A senhora tem filhos? Tenho 2. A irmã projetou quantos deles? Nenhum. Eu também tenho 2, não projetei nenhum. Então, assim, agora nasceu, ou melhor, concebeu, minha esposa fez o teste, deu os 2 pauzinhos positivos ali, que é a primeira que a gente faz, né? Sim. Depois que as regras, como dizem os antigos, se atrasam, a gente faz aquele testezinho para saber. A partir do momento que eu sei que há uma criança ali no ventre da esposa, eu como pai, ela como mãe, precisam saber. Agora tem que entrar o processo de programação da criação dessa criança. Não pode ser feito de qualquer jeito. Claro. Então, em todas as relações que a gente estabelecer com eles, precisamos tomar cada decisão de forma muito bem pensada. Então, é aí que entra o problema. Eu falo isso aqui, tem gente que pensa, mas isso aí é impossível. Não, não é impossível, é difícil, mas eu estou aqui levando o assunto em questão para uma dimensão muito mais complexa,
para que os irmãos que estão assistindo entendam a importância disso. Sim. O quanto isso é realmente relevante. Né? Então, eu tô falando tudo isso para chegar no ponto que, às vezes, irmã, a nossa rotina é tão corrida que a gente se estressa e esse estresse, ele é projetado nas crianças. Sim. Então, a partir do momento em que eu digo para uma criança uma palavra negativa, qualquer palavra que seja de cunho depreciativo, qualquer palavra que seja emitida como um elogio, veja bem, como um elogio que etiqueta, né, que põe uma etiqueta nessa criança, também é negativo. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, irmão Jonathan, e lhe fazer uma pergunta. A gente nota que às vezes há pais, assim, ou familiares que chamam a criança por um apelido e aí quando a gente fala alguma coisa, não, mas é um apelido carinhoso. Mas é um apelido que traz para essa criança um termo pejorativo. Sim, sim. É uma palavra negativa, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, ó, quando eu emito uma. Se eu chamar o meu filho de uma palavra depreciativa, vamos usar um exemplo, tá? Estamos vivendo em um momento de pandemia em que os pais estão se vendo, né, obrigados a terem que atender a educação dos seus filhos também. E eu tenho presenciado que muitos não têm paciência para lidar com isso. Então a criança está ali no processo de aprendizado, está na construção cognitiva ainda. Ela ainda não desenvolveu ainda, né, a sua capacidade de repente de fazer determinada atividade. E o pai chamar a criança de burro, por exemplo, que é um termo corriqueiro. Se eu chamo a criança, mas burro, não vai conseguir fazer isso aqui. Eu já estou depreciando a criança, estou inculcando na mente dela de que ela é burra. Se a criança, por algum motivo, ela mentir, porque criança, em boa parte da sua construção, ela não sabe o que é mentira. Sim. Eu sei, eu não vou contar essa experiência para não tomar tempo, mas eu sei, por experiência própria com as minhas filhas, de que a minha principalmente de 3 anos, que ela não sabe ainda o que é mentira. A gente ensina ela. Mas se ela mente, ela é repreendida, ou nós utilizamos da repreensão com ela, ela não entende que ela foi repreendida por causa daquilo. Então, a gente não pode dizer para ela, taxar ela de mentirosa, taxar ela de ignorante, taxar ela de burra, porque a partir do momento em que eu fizer isso, eu estou dizendo para ela, como formador de opinião principal, que são os pais, sim, que é isso que ela é. E é em cima desse ponto de vista que ela vai construir a sua vida, a sua história, que ela vai carregar durante a sua infância, a sua adolescência, né? Então, quando eu utilizo dessas palavras que são depreciativas, eu acho que isso é um ponto pacífico, né? A gente faz sem perceber, só que as consequências, elas são inevitáveis. Mesmo que eu faça sem saber, as consequências vêm. Sim. Quer um exemplo disso? Eu comentei na igreja que lá na via onde eu vou para o culto, lá tem muitos pardais. E eu tomei 2 multas sem saber. Fui pagar o documento do carro e vi que tinha 2 multas, devido ao atraso dos correios. Não chegou para mim as multas em casa. Mas eu não sabia que eu tinha avançado 2 sinais vermelhos. Não sabia. Eu jamais faria isso, principalmente sabendo que tem ali uma fiscalização eletrônica. Queria me multar em R$300. Só que o fato de eu não saber, o fato de eu não ter a consciência de que eu avancei aquele sinal vermelho, ou seja, eu não estava consciente do meu erro, não impediu de que a multa viesse. Sim. Ou seja, mesmo que em algumas situações eu não saiba que eu fiz o errado, as consequências virão. Vão vir. A multa vai chegar, eu vou ter que pagar por aquilo. E é o que a gente sofre quando o pai que age impensadamente, depreciando os filhos, né? E aí a gente poderia, então, eu não vou me deter nisso porque eu acho que toda palavra negativa ela já vai ser prejudicial. Sim. Então, se a gente chamar a criança... Tem uma irmã que comentou aqui, ó. Se eu chamar a criança de desgraçada, de burra, de inútil, isso vai gerar resultados não só na vida adulta, a irmã que está aqui falando, não só na vida adulta,
Mas na adolescência, vamos ser ainda mais específicos, tanto na infância, vai ser na infância, os prejuízos, na adolescência e na adultez. Não vai ser só na vida adulta, vai ser tanto na infância quanto na adolescência. Na infância, então, a gente já vê os resultados sem disso. Dúvida. Crianças que vão ter dificuldades de aprendizado na escola, que vão ter déficit de atenção por causa disso, que vão ter transtornos de ansiedade, crianças que têm patologias que prejudicam tanto no seu relacionamento interpessoal, Sim. quanto na sua capacidade de aprendizado. Isso é ponto pacífico. A gente poderia usar um programa só para falar sobre esse tema. O quanto é prejudicial. Então, eu não vou me deter, porque qualquer palavra emitida de forma negativa para uma criança vai interferir no seu desenvolvimento. Sim. Qualquer coisa que eu falar para a criança e aquilo for negativo, vai gerar prejuízo, sem dúvida. Né? Então, eu tinha comentado também que, às vezes, até um elogio dito de forma errada, impensada, ele é prejudicial. Porque a criança vai se construir em cima daquilo. Então, a palavra negativa ela não é somente a palavra pejorativa, né? Mas sim a palavra, sem o elogio também. O elogio falso também é prejudicial. Sim, porque se eu disser assim pro meu filho, nossa, tu é a criança mais linda do mundo. E a gente, quanto mãe, faz muito faz isso, né? O tempo todo, e aí na a verdade. Criança constrói aquilo, como se ela fosse a criança mais linda do mundo. E aí, ela cria expectativas sobre aquela fala. E o problema é quando essas expectativas, não são atendidas. Porque aí imagina, uma criança que não é a criança mais linda do mundo. Pode ser pro pai, pode ser pra mãe. A gente olha os nossos filhos, são as crianças mais lindas do mundo. Sim. Né? Só que eu não posso trazer a ela essa consciência, porque, primeiro, isso aí vai gerar soberba na criança. Claro. Né? Então, a criança vai se tornar egocentrista. Eu sou linda, eu sou bonita, né? E isso vai gerar problemas de relacionamento com outras meninas depois, né? Nos seus relacionamentos, na igreja, na escola. Né? Então, isso também é negativo, por quê? Por causa da expectativa que a criança cria em cima daquilo. E depois, ao não ser atendida, se frustra, e aí, então, gera sofrimento psíquico. Né? Então, isso também deve ser um cuidado que a gente tem. Né? E outro ponto que eu gostaria de destacar também é quando a gente não fala diretamente para a criança, mas a gente comenta. Pai e a mãe comentam. Tu viu como tá difícil para fulana aprender tal coisa? Sim. Né? Tu viu como ela errou naquilo ali? A gente, daqui a pouco, tá depreciando a criança. Claro que na intenção do pai e da mãe não é negativa, é de discutir um caso. Ou daqui a pouco tá contando uma coisa errada que a criança fez pro parente, só que tá dando risada. Sim. Né? Isso é uma outra questão, mas que também gera prejuízos, porque tu está emitindo uma palavra negativa, não está sendo direto para a criança, mas tu está falando, né, para um parente, está falando para um irmão, está falando para alguém, sei lá, está comentando, tá com um amigo, um vizinho. Sim. E tu está comentando a respeito daquele, a criança está ali. A gente sabe. Que eles ouvem tudo, né? Sabe, a gente nem precisa falar sobre isso. A gente sabe que as crianças estão ali, estão ouvindo tudo, né? Isso aí é corriqueiro. Sim. Então a gente tem que ter o cuidado. Quando a gente está falando dos nossos filhos para os outros e eles estão perto. Porque a gente está formando na mentezinha deles, nos pensamentos deles. Ou seja, meu pai está dizendo, minha mãe está dizendo, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Então, todo cuidado, ele é pouco. Todo cuidado, ele é pouco. Não adianta. E quando é aquelas comparações, assim, que são muito comuns dentro de casa, especialmente no meu caso, no seu, que nós temos mais de um filho. Mas o fulano consegue e tu não consegue. Exatamente. Né? Uhum. E a criança vai se achar sempre inferior ao irmão ou sempre inferior às outras pessoas, né? Com certeza. É muito comum. É muito comum acontecer, né? E, lamentavelmente, né, a gente sabe que os prejuízos, eles são a consequência. Então, se eu fizer, vai gerar. Eu posso, né? E é isso que a gente precisa desconstruir. Né? A visão de senso comum. A visão que eu tenho, que eu acho, que eu penso. Eu não posso usar a minha experiência madura para aplicar aos meus filhos. Eu tenho que sempre olhar para o meu relacionamento parental com eles na perspectiva deles. Se eu conseguir fazer isso, vai haver muito mais êxito
nas minhas decisões no meu relacionamento. Porque eu vou pensar, e a gente tem essa plena capacidade de exercer a empatia, que é se colocar no lugar do filho. Bom, eu, embora, não obstante ser já um adulto com 30 anos, 40 anos, com 20 anos, que tem pais hoje com 20 anos, eu tenho a condição de me colocar no lugar da criança. Isso é empatia. E aí eu vou saber que essa criança ela pode entender negativamente o que eu vou falar. Claro. Então isso é essencial. Essencial eu saber a forma com que a criança está lidando com aquilo. A forma com que ela está absorvendo o meu comportamento, a minha atitude, as minhas palavras. E a gente fala de palavras, mas tanto palavras, quanto atitudes, quanto comportamentos são prejudiciais. Sim. Como também, a gente está falando do ponto de vista negativo, claro, mas também são beneficentes quando a gente faz, né, de forma correta. A gente está falando mais do ponto negativo. Sim. Então, se eu tenho 2 crianças em casa e eu uso como parâmetro, né, o comportamento dessas crianças para ensinar os meus filhos, eu já estou errando. Porque a gente sempre tem que ter a consciência de que, tanto nós, a gente nunca pode, irmã Rita, quanto seres que estão em evolução, não evolução física, mas estamos em uma evolução mental, em uma evolução cognitiva, que estamos aprendendo, que estamos evoluindo, que nós a cada dia aprendemos coisas novas e a cada dia nós amadurecemos para nos tornarmos, né, perfeitos como Deus deseja que sejamos. Agora, se eu usar outras pessoas como parâmetro, eu nunca vou evoluir de acordo com aquilo que Deus deseja sobre mim. Eu tenho que olhar para mim, reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas falhas, saber que eu não estou indo de encontro à vontade de Deus para mim poder aqui evoluir. Só que se eu começar a me comparar com outras pessoas, eu não vou evoluir de acordo com o que Deus espera que eu evolua individualmente, e sim no outro. Então, eu não posso usar outras pessoas como parâmetro. Então, desde a infância, a gente já precisa construir nas crianças que ela precisa evoluir, e isso se chama, dentro da educação, dentro do ponto de vista educacional, inclusão. Inclusão. Porque, para mim, praticar a inclusão, eu tenho que olhar a criança dentro da perspectiva dela. Sim. Né? A irmã que é educadora, que trabalha com as crianças, sabe disso. Tanto o Piaget vai falar disso aí, quanto o Winnicott vai falar sobre a importância de olhar a criança na perspectiva dela. Isso é inclusão. Como que eu vou educar uma criança se eu não souber as necessidades inerentes a ela própria? E se eu pegar 2 irmãos, que são criaturas totalmente diferentes, com uma construção totalmente diferente, embora sejam criados pelos mesmos pais, dentro da mesma casa, vão ser diferentes, é inevitável, porque as suas experiências são outras. Então eu tenho que sempre usar o meu próprio filho como seu parâmetro, e não o seu irmão. Né? Porque senão ela vai sempre se olhar no parâmetro do irmão e não vai evoluir na sua vida pessoal. Verdade. Outra coisa, irmão Jonathan, que a gente às vezes acaba, como é que eu vou dizer assim, formando um ciclo, né? Que meus pais faziam e meus avós faziam antes de mim, e eu acabo fazendo isso. Isso é bem prejudicial para a criança. Porque a gente entende que de poucos anos para cá a gente começou a se preocupar com a primeira infância. Uhum. Até pouco tempo atrás não se tinha estudos e não se falava sobre primeira infância. Exatamente. Né? E aí, assim, a gente vê assim, os pais repercutindo aquelas falas dos avós, dos bisavós, até mesmo dessa criança que diz assim, ó, criança não tem querer. Isso repercute na autoestima dela? Com certeza. A gente chama isso aí, dentro do ponto de vista técnico, de comportamento transgeracional. É quando a gente herda, né, as coisas que os nossos pais diziam, as coisas que os nossos avós diziam. Claro que a gente, né, acaba herdando isso, vamos dizer assim, consequentemente. A gente não consegue controlar isso. Mas agora, que a gente tem todo acesso ao conhecimento que temos, ainda ter um pensamento antiquado, né, e antiquado é diferente de conservador. Eu posso ter um pensamento conservador, né, ter um pensamento tradicional a respeito de um assunto, né, e mesmo assim eu não errar por pensar como aquelas pessoas que não tinham, na maioria dos casos, o estudo que hoje nós temos, o conhecimento que hoje nós temos.
Então, a gente hoje tem o conhecimento do quanto é importante os nossos hábitos, né, de criação que a gente vai utilizar com os nossos filhos, eles serem todos de forma mais efetiva possível. Eu não posso pensar em lidar com a criação do meu filho de qualquer forma. Claro. Eu não posso, né, pegar um aparelho eletrônico, entregar nas mãos do meu filho e achar que, bom, ele está se desenvolvendo, está aprendendo, está evoluindo. Não, é muito mais que isso. Né? Ser pai, ser mãe, né, ser responsável por uma criança hoje é muito mais do que a maioria de nós pensamos. Muito mais. Com certeza. E isso vai desde os pequenos detalhes, né, até as grandes decisões que a gente toma com relação aos filhos. Sim. Verdade. Há um pensador contemporâneo que a gente estuda na área da pedagogia, que ele diz assim que criar filhos é fácil, o difícil é educá-los, né? E eu acredito que seja bem Augusto isso que o irmão... Não, é Isamitiba. Ah, não conheço. Eu acredito que é bem isso que o irmão colocou para nós aqui, né? Que o educar esse indivíduo tanto para a sociedade como a educação espiritual desse ser requer tempo, requer preparo, né, irmão Jonathan? E requer um pensamento meio que lógico, né? Para que eu consiga, então, ter o êxito de criar um cidadão para o céu, né? Exatamente. Então tá, nesta tarde nós gostaríamos de agradecer a presença do irmão Jonathan aqui conosco nesse programa. Muito obrigada, irmão Jonathan. A todos vocês que estiveram videologados, nós gostaríamos de agradecer. Nós gostaríamos de agradecer a presença do irmão Eliezer, também aqui, nosso técnico de som. Nós não vamos falar o nome dos irmãos, porque eu fiquei sem bateria aqui, eu não sei quais são os irmãos que estão participando conosco, né? Mas a todos vocês que estiveram videologados, nosso muito obrigada, Deus abençoe. Principalmente as escolas da Abrace, que estão aqui em peso participando, né? Deve para ver aqui a participação de boa parte aqui dos irmãos e irmãs que participaram no chat, são professoras das escolas. Amém, né? Nós precisamos desse conhecimento porque nós trabalhamos com vidas lá na primeira infância e a educação infantil, eu digo para as gurias assim, ó, é a parte mais importante, porque tudo que a gente ensinar aqui pela primeira vez é aquilo que eles vão levar para a vida toda, né? Amém. Eu então, tenho dois irmãos aqui conhecidos meus que me pediram o link, um deles é o Marco Hoffman, um irmão que nós nos convertemos juntos dentro do Desafio Jovem de Três Coroas e estabelecemos uma amizade a longo prazo. Ele está aqui participando, dizendo que é Deus falando conosco. Amém. Tem o irmão Fernando Farias, lá de Parobé, também, que está participando. Que Deus abençoe os irmãos aí que estão participando do programa. Amém. Vamos orar então, irmão Jonathan. Amém. O senhor pode nos levar a Deus em oração para nós encerrarmos esse programa? Amém. Quero agradecer também a oportunidade, a toda a equipe da Abrace e também a irmã Rita por esse convite. Amém. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Amém. E saibam que eu estou sempre à disposição aí para o que for necessário e estiver ao meu alcance. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, nós te agradecemos por mais este programa da Abrace, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja cumprida em nossas vidas e que nós tenhamos a sabedoria dos céus para podermos educar os nossos filhos e criarmos eles para Te servirem verdadeiramente. Senhor, nós Te louvamos por essa oportunidade e pela vida de todos que participaram aqui, Senhor, de forma online, e todos aqueles que vão participar também, Senhor, depois pelo vídeo que vai ficar disponível no canal. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, Senhor. E que nós possamos sempre, a cada dia, mais e mais aprender de Ti, da Tua palavra, aprender os princípios espirituais que o Senhor exige que assim venhamos praticar. Tudo, Deus, para a Tua glória. Amém. Amém. Então, paz, oração e união.